Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como é bom para nós podermos encerrar esse tempo tão rico da graça de Deus, do Kairos, do Senhor na nossa vida, que é o tempo do Natal. Nós estamos vivendo o tempo do nascimento, da grande manifestação do Senhor para cada um de nós, e encerrar esse tempo celebrando o santo batismo de Jesus. Jesus hoje foi batizado. É interessante, meus queridos, que por que Jesus quis ser batizado? Jesus, ele não precisava ser batizado. O batismo de João era um batismo de conversão e era um batismo de perdão dos pecados. Jesus é Deus. Jesus não precisa de conversão, muito menos ter perdoado os seus pecados, porque ele não tem pecado. É por isso que também João Batista vai estranhar: mas tu vens a mim, eu tenho que ser batizado por ti. E Jesus diz: não, João, faça, deixa que se cumpra tudo. E ele quer ser batizado. Queridos, Jesus quis ser batizado e foi batizado no Rio Jordão, não porque ele precisava de purificação, não porque ele precisava de ter os seus pecados perdoados, nem de conversão. Ele foi batizado para que, através do seu batismo, as águas pela qual ele foi batizado fossem capazes, um dia, de comunicar a graça dele mesmo para todos os irmãos e irmãs, para todos aqueles que depois dele fossem batizados. Ele desceu, submergiu na profundeza das águas, não para se purificar, mas para purificar as mesmas águas que o estavam banhando. Ele é o purificador da água. É por isso que João vai dizer no Evangelho de hoje: ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Jesus, meus queridos, ele foi batizado para que eu e você pudéssemos ser limpos, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados, ao descermos também na água, ao sermos batizados, para que eu e você nos convertêssemos pela graça que Ele realiza na nossa vida. Foi por nós. Esse é um mistério muito grande, muito bonito, que vai se repetir na cruz. Jesus, ele foi morto, ele morreu como um pecador. São Paulo vai dizer que ele se fez pecado. Mas ele precisava morrer? Ele foi pecador? Não foi. Jesus não pecou. Mas Jesus aceitou morrer na cruz, para que, submergindo a mais profundeza da sombra da morte, pudesse submergir de lá, como seu vitorioso, como seu Salvador, e as portas do céu fossem abertas para nós, para mim e para você. Ele morreu para nos dizer, meus queridos, que a morte não tem a última palavra. Ele venceu, ele ressuscitou, ele se elevou, para que eu e você pudéssemos nos elevar. É por nós, foi por nós, é para a nossa salvação. Que amor
de Deus por mim e por você, meus queridos. Que graça nós temos. Jesus foi batizado. E celebrar o batismo de Jesus, precisamos também lembrar o nosso batizado. Lembrar que nós um dia fomos purificados pela água que Jesus purificou neste dia. Que nós também fomos batizados com o Espírito e com o fogo. Nós temos a graça de Deus, meus irmãos. Precisamos recordar isso, viu? Porque o grande problema do ser humano e o grande problema da humanidade está justamente aí. Quais são os piores problemas da humanidade hoje? Primeiro, solidão. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, isoladas, órfãos, vivendo sozinhas, vivendo abandonadas. Quais os piores problemas da sociedade? São os vícios que destroem a vida do ser humano e rouba a sua alegria, que rouba a sua saúde, que rouba a sua paz, que rouba a sua comunhão com os outros. Onde estão os piores problemas da nossa sociedade? As pessoas vivem como se não tivesse fé, sem esperança, sem amor, sem caridade. Aonde estão os piores problemas da nossa sociedade? Cada vez mais as pessoas querem viver independentes, longe da igreja, longe do corpo místico de Cristo, sozinhos, aí desgarrados, trilhando seu próprio caminho. E estão indo por caminhos tão terríveis, por caminhos tão terríveis. Aonde estão os piores problemas da nossa sociedade, meus queridos? Está aonde os homens e mulheres não vivem como irmãos, mas vivem como inimigos, como adversários, como concorrentes. Meus queridos, aí está a desgraça do ser humano. Aí está a desgraça do mundo que nós vivemos. Né? E essa desgraça já foi curada, já foi libertada, já foi inundada com a graça de Deus no meu e no teu coração, através do batismo que eu e você recebemos. Porque pelo nosso batismo, nós fomos feitos em Cristo, filhos e filhas de Deus. Nós temos um Pai, meus filhos, que não nos abandona, que não nos deixa, que em todos os momentos está ao nosso lado. Um Pai que sempre está pronto, que sempre está estendendo a mão para nós. Né? Um Pai que jamais vai te deixar. Aquela passagem de Jeremias é emblemática. Né? Pode uma mãe esquecer do fruto do seu ventre, ainda que uma mãe se esqueça do fruto do seu ventre, eu jamais me esquecerei de ti. E já, né? Esse é o nosso Pai, está sempre conosco. Quantas pessoas vivendo como órfãos, um Pai que não nos abandona, porque um dia, meus queridos, mais cedo ou mais tarde, o teu pai vai te abandonar, tua mãe vai te deixar, teu marido, a tua esposa, um dia as pessoas vão nos deixar. Os filhos, ou o pai vai deixar o filho, ou um dia o filho vai deixar o pai. Mas Deus nunca nos deixa. Deus nunca nos abandona. O grande segredo da vida humana é viver essa filiação divina que nós recebemos e que Deus é tão bom que além do Pai, no dia do nosso batismo, nós ganhamos também uma mãe que é tão maravilhosa, que está sempre pronta a nos escutar, a levar para o seu filho as nossas necessidades e alegrias e queixas e dores e medos. Nós temos um Pai. Você tem um Pai, filho. Você tem um Pai. Nunca se esqueça disso. No nosso batismo, queridos, nós fomos libertos do pecado. Porque o vício
é viver uma vida de pecado. É viver uma vida longe de Deus. É viver uma vida completamente inverso daquilo que o teu Pai, ao te criar, desejou para ti. Nós somos libertos do pecado. Nós temos essa graça. Nós temos a força. E para nós, batizados, nós temos uma graça maior ainda, meu Deus do céu, porque, infelizmente, o pecado, o batismo, ele nos lava, nos purifica, nos liberta, mas, infelizmente, nós ficamos com as manchas, nós ficamos com a concupiscência, infelizmente, ficamos com uma inclinação, e vamos, infelizmente, experimentar na nossa vida os nossos pecados, mas Deus nos deu a graça do seu perdão, da sua misericórdia. Meu Deus, quando eu vim também lá em Bagé, o menino chegou lá, estava atendendo confissões. Ele sentou, olhou para mim e disse: Padre, eu me chamo Pedro, tenho 8 anos, sou batizado e quero me confessar. Caramba! Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quais são os teus pecados, Pedro? E consciência. Eu nem fiz a primeira comunhão ainda. Sou Pedro, tenho 8 anos, sou batizado e quero me confessar. Deus nos deu essa graça, meus queridos. E pela força que nós temos no batismo, pelo Espírito Santo que nós temos a graça de lutar contra ele, porque para Deus, ele nunca vai se importar se nós, arrependidos, confessamos os nossos pecados, as nossas misérias. Porque nós erramos, nós falhamos, todos nós. E isso, em certo sentido, é bom, para que a gente se coloque no nosso lugar e saiba que ninguém aqui é Superman, que ninguém olhe por cima pelo outro, achando que é melhor do que o outro, porque o outro erra, mas você também erra, eu também erro, todos nós erramos. Mas o que importa para Deus, meus queridos, é o quanto nós estamos lutando para não errar. E diante dos nossos erros, só resta a sua misericórdia, meu Deus do céu. Nós somos batizados. Nós temos a graça. Você é batizado, querido. Eu sou batizado. No teu batismo foi infundido na tua alma as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Meu Deus do céu, como a nossa vida é outra, mais leve, mais suave, mais maravilhosa, quando nós vivemos e somos uma pessoa de fé, quando nós não perdemos a esperança, mesmo diante daquilo que nos acontece, quando nós amamos, quando nós temos a caridade. Nós somos batizados, queridos, e no teu batizado você recebeu a graça de fazer parte de um corpo que tem uma cabeça, esse mesmo Jesus Cristo aqui. Nós somos o seu corpo. Cada um de nós pertencemos a um corpo, a uma igreja que é viva. Ninguém está nesse mundo isolado sozinho, não. E é como um corpo que nós vamos realizar a missão de Deus. Você é batizado, querido. Você é filho de Deus, Pai. Você tem uma irmã. Você tem uma mãe. E todos nós somos irmãos. Como é diferente quando nós buscamos viver essa nossa vida como irmãos. Aceitamos defeitos, os erros, ajudando nossos irmãos a crescer, mas vivendo como irmãos. Repito, não como um concorrente, não como um inimigo, não como alguém que eu tenho que vencer, um adversário, meu Deus do céu. A gente é tão mais feliz e mais livre quando a gente busca viver como irmãos. E nós já somos, né? Nós já temos. Tudo isso foi infundido na tua alma. No dia em que o sacerdote, o ministro, derramou uma água abençoada e disse essas palavras maravilhosas: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus infundiu isso tudo no teu coração.
na tua alma. Vamos pedir a graça de Deus. Jesus hoje batizado, a partir de amanhã, de segunda-feira, ele vai começar a sua missão. Ele vai começar a anunciar o reino de Deus, pregar, curar, libertar. Vamos pedir isso, Senhor. São Gregório Magno dizia uma vez, numa homilia, cristão, toma consciência da tua dignidade, de quem você é, o que você recebeu e a quem nos pertence. Vamos tomar consciência de Deus. Eu sou batizado. Você é batizado. Nós temos todas essas graças que eu falei. Nós recebemos. O que falta muitas vezes é a gente tomar consciência e buscar vida, e buscar testemunhar, e buscar levar essa vida que nós temos aonde nós estamos. Vamos pedir ao Senhor, vamos pedir à nossa mãe, a Virgem Maria, a quem um dia nós fomos consagrados a ela, para poder viver como batizados, como filhos e filhas de Deus, como irmãos e irmãs, num só corpo, numa só fé, vivendo a esperança, a fé, a caridade, lutando contra o pecado, e na certeza de que eu tenho um Pai que jamais me abandona. Por isso, o que a gente precisa mais para ser feliz, para ser santo e para ganhar o céu? Cristão, toma consciência da tua dignidade. Que assim seja. Amém.